Olá, vamos fazer história agora. Nós vamos começar nossa unidade número 3. Então, vamos lá na unidade número 3, onde nós temos o campo e a cidade no lugar onde eu vivo. E aí nós vamos ver lá no para começo de conversa que o Urbano ele foi visitar o avô dele lá na cidade de Rio Claro. Vamos ver onde fica essa cidade de Rio Claro. Nós estamos aqui, ó, Ribeirão Pires, tá vendo? Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra. Só que o Urbano, ele mora em São Paulo, na capital. Então, ele mora aqui, ó, São Paulo, capital. E o avô dele, que mora em Rio Claro, mora aqui, ó. Aqui, ó, Rio Claro, pertinho de Araras, tá bom? Então, passeando lá entre passeios a cavalos e brincadeiras, o avô do Urbano contou um pouquinho sobre a área rural, onde ele morava antigamente, né, quando criança, o que ele gostava de fazer. Então, observando a cena aí da página de abertura 2 e 3, você vai responder essas 6 questões. Então, prestem atenção para você responder tudo com cuidado, tá bom? É facinho, facinho. E aí nós vamos para o campo ontem e hoje. Como que era o campo antigamente? E como que é o campo hoje? E onde fica o campo? Então, entre os passeios que o avô estava fazendo com o Urbano, o avô dele, Joaquim, que adora conversar sobre curiosidades, como era antigamente, começou a contar para o Urbano como eram as coisas na época do bisavô do Urbano, né? E aí ele pergunta, Urbano, você sabe o nome desse meio de transporte? Acho que é um carro de boi, não é? Sim, antigamente ele era muito usado pelos moradores da área rural. Então as pessoas utilizavam muito o carro de boi. E aí o Urbano tem uma dúvida e pergunta: vovô, campo e área rural são o mesmo espaço? E aí, o que você responderia para o Urbano? Será que o campo é a mesma coisa que o espaço rural, que a área rural? Mas é o avô do Urbano, né? O senhor Joaquim explicou que campo é o espaço onde estão concentradas populações tradicionais, as áreas de produção de alimentos e matérias-primas, de extrativismos diversos, de conservação ambiental e turismo rural. Então, ele falou que no campo tem aquelas comunidades tradicionais que a gente estudou na aula passada, certo? E olha lá ele falando, no campo também os moradores estão organizados em pequenos núcleos. São poucas pessoas que moram juntas ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas precisam de uma grande área para plantar. Então, olha só um núcleo aqui de pessoas que moram, né? E a grande fazenda, a vista da fazenda de café. Olha só que curiosidade. Por que será que é tão retinho aqui? Porque nesses vãozinhos é por onde as pessoas passam, né? Para elas colherem os cafés. E aí nós temos também as comunidades ribeirinhas, aqui no estado do Amazonas, comunidade tradicional que a gente também já estudou. E também lá no espaço urbano, no campo, nós temos lindas áreas que são preservadas até hoje e as pessoas gostam de ir. Aqui nós temos a cachoeira que fica na cidade de Alagoinha, aqui em São Paulo. Aí ele pergunta assim, o campo é um espaço que está presente ou já existiu no município em que você vive? Será que o campo está presente hoje no município em que a gente vive? Ou será que ele já existiu? O que você acha? O que você me responderia? Ou falaria para o seu coleguinha? Então, no município, o campo compõe a área rural. E esse espaço sempre fez parte da nossa história. Vamos lá. A partir da fundação das cidades, o espaço do campo ou área rural, então eu posso falar campo ou área rural, foi tendo limites mais bem definidos. Ou seja,
A cidade passou a ser vista como espaço onde estava a administração do lugar, enquanto o campo era o espaço onde se produziam alimentos. Então, houve uma separação praticamente. Cidade, onde tinha comércio, onde tem os prefeitos, as pessoas que conduzem, que tomam conta da cidade, do município, e o espaço rural é onde as pessoas precisam produzir os alimentos e precisa de uma grande área. Então, geralmente, o espaço formado pelo campo encontra-se ao redor da cidade. É como se fosse um círculo. A cidade, né, ficaria no meio, o espaço urbano ficaria no meio e o espaço rural ao redor desse círculo, tá bom? Com os comércios e as grandes concentrações de população. Ficaria bem no meio. Então, aqui nós temos uma vista da pequena comunidade da área rural, lá do bairro, lá de Bom Jardim, lá no Mato Grosso. Mato Grosso? O que é isso? Vamos descobrir. Mato Grosso é um estado também do nosso país. Então, nós estamos aqui em São Paulo e Mato Grosso é aqui no Corcaque. Para mim é um caque, tá? Então, Mato Grosso é aqui. Vamos voltar para a nossa manual. Então, agora nós vamos ver lá na questão número 3, quais tipos de produto você sabe que são fornecidos pelo campo? Então, o que o campo nos fornece? O que é plantado no campo que a gente come hoje em dia? Você vai escrever 3 coisas. A história da ocupação do campo no Brasil. Urbano, como era muito curioso, ele ficou interessado em como o campo fez parte da história do Brasil. E aí ele fez uma pergunta para o vô dele. Vovô, quando começou a história do campo no Brasil? Aí fala, ih, meu filho, meu netinho querido do meu coração, essa história é muito antiga. Ela começou quando os primeiros povos que ocuparam as terras brasileiras. Primeiros povos? Pensa um pouquinho para responder a 4. Eu quero que vocês pintem quais foram esses primeiros povos. Dica, são 3. O primeiro povo já existia aqui, o segundo povo chegou pelo mar e o terceiro povo eles trouxeram depois para trabalhar. Aí você vai pintar quais são esses 3 povos. E respondam a questão número 5. Na sua opinião, eles também fizeram parte da história do campo no Brasil? Esses povos fizeram parte? E aí você vai colocar a sua resposta. Sim ou não e por quê? Então, antes da chegada dos colonizadores portugueses, as terras brasileiras já eram habitadas por quem? Por indígenas. E quem chegou? Os portugueses. E eu acho que deu um spoiler aqui embaixo, hein? Já deu umas respostas, hein? Fique atento. Então, com a chegada dos colonizadores portugueses, foram instalados no Brasil povoados, vilas e cidades. Esses primeiros núcleos populacionais estavam localizados próximos do litoral, próximos do mar. Por quê? Porque era mais fácil para eles mandarem as coisas lá para a Europa, para o outro continente. Com o tempo, as vilas, povoados e cidades foram sendo fundadas nas áreas do campo localizadas no interior. Então, depois de um tempo, eles foram vendo que as áreas mais afastadas do litoral eram boas para plantações. E aí, esse movimento ficou conhecido como interiorização da colonização e foi motivado pela busca de riquezas. Que riquezas são essas? São as riquezas minerais, o ouro, a prata, que tinha muito no nosso país. E eles foram fazendo o extrativismo mineral. Além disso, também eles criavam gado
que é chamado de pecuária, e faziam agricultura, que são as plantações. Aqui nós temos uma imagem de uma tela que foi pintada, né, em 1920, foi terminada em 1921. É Entrada para Minas, de Oscar Pereira da Silva. Olha só, hein? Presta atenção que vem agora. O campo também foi o espaço onde surgiram muitas comunidades de africanos que fugiam dos maus tratos nas fazendas de cana-de-açúcar. Lembra que os portugueses trouxeram os africanos para trabalhar nas grandes fazendas de cana-de-açúcar, de café? E aí, o que aconteciam com esses escravos? Como eles eram castigados, maltratados, eles fugiam. E aí eles fundavam o quê? As comunidades quilombolas, né? Eles fugiam porque eles estavam cansados de serem punidos. E essas comunidades existem até hoje. Aí aqui, você vai fazer a história. Você conhece um pouquinho da chegada dos seus antepassados aqui no nosso Brasil? Por quê? Porque depois da escravidão, depois que teve a abolição, que a princesa Isabel foi lá, assinou, porque que os negros não podiam ser mais escravizados, né? Não podiam ser mais escravos, precisou-se de mais mão de obra. E aí, a partir de 1850, muitos estrangeiros, principalmente vindos lá da Europa, vieram para cá para trabalhar, para tentar uma melhor condição de vida, para buscar novas oportunidades. Então, eles foram trabalhar no campo, nas lavouras, nas fazendas, né, nas lavouras e fazendas que necessitavam de mão de obra. Então, muitos dos antepassados podem ter vindo de outros países. E o seu antepassado, de onde que veio? Você vai conversar com seus familiares para descobrir um pouquinho. Aqui nós temos uma atividade onde não vai ser necessário você fazer do jeito que está falando aqui, certo? Mas você pode compartilhar com todos os amigos da sala, sim, de um jeito diferente. Se você tiver alguma foto de um antepassado seu, de uma bisavó, de uma tataravó, de repente, que veio de um outro local, de um outro país, você pode colocar a foto dela no nosso grupo e colocar da onde que veio o seu antepassado. Vai ser muito legal essa troca de fotos, de imagens, tá bom? E aí nós vamos nas transformações no campo. Para o urbano, o campo era um lugar que parecia estar parado no tempo. O urbano olhava para o campo e achava aquilo lá tudo muito parado. Ele achava que não tinha mudado em nada. E aí ele perguntou para o vô dele: vovô, o campo parece estar sempre do mesmo jeito. Aí ele fala: meu neto, é só impressão. O campo já passou por muitas transformações. E aí, para você, que transformações será que ocorreram no campo? Desde a chegada dos primeiros povos aqui. Olha só, desde quando tínhamos bastante índios no nosso país, quando os portugueses chegaram aqui para colonizar, que trouxeram os africanos, depois chegaram os outros europeus para trabalhar aqui. Como que será que era o campo antigamente e como que é o campo hoje? Você vai dar a sua opinião aqui, tá bom? Aí o avô Joaquim explicou ao neto que todo lugar passa por um processo de transformação, seja pela ação da natureza ou do próprio ser humano. A natureza por causa de chuva, por causa de catástrofes, pode mudar um local, assim como a gente também pode mudar um local, certo? Então, por muito tempo, a vida cotidiana dos brasileiros, a vida do dia a dia dos brasileiros, desenvolveu-se no campo. Então, muitas e muitas pessoas moravam só no campo. E aí,
O campo estendia-se por enormes áreas ao redor das vilas e povoados, onde era possível encontrar pequenas propriedades e grandes fazendas. As pessoas que trabalhavam no campo moravam em pedaços pequenos de terra, enquanto os grandes fazendeiros tinham um espaço enorme com as suas plantações e as suas criações de gado, como nós podemos ver aqui nesta tela. E hoje em dia, será que o campo continua a ocupar a área que tinha no passado? Se a gente for pensar no nosso município, seja Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande, será que o campo é tão gigantesco como era antigamente? Será que a gente vê campo ainda hoje em dia no nosso município? Você vai responder aqui a questão número 3. E tudo que se produzia no campo era vendido, era mandado para outros territórios, certo? E também para fora do país. Então, eles exportavam os produtos que eram cultivados da agricultura aqui no nosso país, mandava para fora do país. E alguma coisa ficava, claro, para o consumo da população que aqui morava. E pensando nisso, que a gente viu aqui nesse parágrafo, será que ainda o Brasil, ele manda para fora outras coisas do comércio da zona rural, do campo? Será que lá, que hoje em dia a gente ainda exporta produtos do campo para fora, para outros territórios? E você consegue dar exemplos desse tipo de comércio? Aí você vai escrever aqui. Depois, antigamente, todas as atividades no campo eram realizadas por trabalho braçal. Tinham que ter pessoas para trabalhar. Então, aquelas grandes fazendas, né? Tinham que ter muitas pessoas trabalhando, porque não tinha o quê? Não tinha tecnologia, não tinha máquinas como nós temos hoje. Então, precisavam de muitos trabalhadores. Hoje em dia, não. Nós temos muitas máquinas que podem fazer o serviço de várias pessoas. E é isso que você vai colocar aqui no número 5. Quais tecnologias que existem hoje no campo que não faziam parte do cotidiano rural no passado? Que hoje a gente usa no campo que antigamente não usava? E pronto, mas eu não sei. E aí, o que eu faço? Pode pesquisar e anotar aí, tá bom? E além de tudo, nós temos o que no campo? O ecoturismo, que é um espaço reservado para a prática de atividades de lazer. Muita gente vai para o campo para fazer esportes radicais, para pesquisar coisas novas, descobrir coisas diferentes, novos ambientes, a natureza está presente no espaço rural, né, no campo. Então, nós temos aqui uma caverna lá no Parque Nacional de Peruaçu, que fica em Minas Gerais, e nós temos também uma cachoeira, que fica em Alagoinha, aqui no estado de São Paulo. Certo? Então, no campo é utilizado também hoje em dia para muita prática de esportes radicais. E aí, para a gente finalizar, vocês vão ver outras leituras. Você vai ler esse gráfico, você vai prestar muita atenção neste gráfico. Olha lá os anos que nós temos aqui. Embaixo nós temos os habitantes do Brasil no campo e na cidade em cada 10, tá? Então, nós temos aqui, o verdinho são os moradores do campo e o azulzinho, o morador da cidade, tá bom? Então, você vai observar esse gráfico e vai responder as questões 1, 2, 3 e 4. Tá? E a nossa aula de hoje termina por aí, tá bom? A gente termina por aqui na nossa aula de história de hoje. E aí agora você vai ter um tempinho para responder todas as questões, tá bom? Um beijinho e até a nossa próxima aula.